A Marinha TV veio hoje até à zona industrial da Marinha Grande, às instalações da Plimate. Tenho na minha companhia o empresário marinhense Joaquim Matos, que acaba de completar 90 anos de vida. Ele foi surpreendido pela família e pelos trabalhadores. Como é que foi este dia 30 de junho, Sr. Joaquim? Foi muito emocionante, foi diferente. Emocionante de tal maneira que também estou emocionado agora. E não é muito possível esclarecer o que aconteceu ontem, porque a emoção foi de facto, para além da surpresa e do trabalho que tiveram, foi uma coisa fantástica. Portanto, é um reconhecimento que uma pessoa chega a duvidar se o merece, mas merecia naturalmente. E, de facto, os meus trabalhadores são excepcionais. Sempre foram. Sempre tive a sorte de há mais de 50 anos, quando me tornei empresário, sempre tive a sorte de ter bons trabalhadores. E por isso mesmo temos vindo a construir aquilo que está agora. Posso dizer que eu comecei abaixo de zero, porque para começar tive que pedir emprestado a dois amigos, a um 120 contos e ao outro 80 contos, porque eu não tinha dinheiro nenhum, absolutamente nenhum. E então eu comecei nesta nau, chamemos-lhe assim, nesta marcha, e comecei com pequenos trabalhadores, alguns garotos, e criei uma escola que veio de praticamente do zero até hoje, que temos 290 trabalhadores. A primeira fábrica foi feita num terreno lá na minha casa, ao lado da minha casa. O primeiro gabinete de trabalho foi a minha sala de jantar, em minha casa. O meu primeiro gabinete de desenho foi em minha casa, na sala de jantar. Ao lado construímos, de facto, um pequeno barracão com algumas máquinas e começámos esta marcha até hoje. Em 1978 conseguimos mudar para a Moita, curiosamente em 1969. Em 1968 iniciámos o edifício na Moita para mudar as instalações da Molde-Matos. E com essa perspectiva, e porque eu entendia que uma fábrica de moldes só por si, que vende serviços, não vende produtos finais, não é a melhor coisa para a indústria, nessa altura procurámos um outro caminho, e eu mais o meu irmão escolhemos um acessório de PVC, que era em inglês, por sinal, e criámos a Plimate, que nasceu exatamente nas instalações da Molde-Matos da Ordem, quando nós inaugurámos as instalações para Molde-Matos na Moita. Com o aparecimento da Plimate na Ordem, poucos meses depois dela ter nascido, e eu ter lá colocado o Sr. Eduardo Franco, que já era meu funcionário há muitos anos, enverdámos por este caminho que é a Plimate e que é hoje, diremos, a firma principal do grupo. Passado anos, quando mudámos da Plimate Ordem para aqui, para a zona industrial, resolvi criar nas instalações da Plimate, que tinham sido da Molde-Matos, a Plimex, para fazer uma parte de um novo produto da Plimate, que são as válvulas, e hoje somos muito conhecidos internacionalmente na Plimex, válvulas, que curiosamente morámos já depois de uns anos também para a zona industrial. Estamos na zona industrial com uma linda fábrica que começou por ser só senhoras, e que agora tem alguns homens, mas mesmo assim tem mais senhoras do que homens,
e que é uma fábrica muito moderna, muito bonita e que nos dá muito orgulho. Também, ainda durante isso, depois nasceu a Matos Plas, que agora está em desenvolvimento. Está naturalmente um bocadinho mais, eu não direi atrasada, mas que começou mais tarde, está a começar a rampa de lançamento agora mais evolutiva e esperamos bem que dentro dos próximos 5 anos seja também uma grande empresa. Embora já lá tenhamos neste momento 50 trabalhadores. Está a produzir uma série de válvulas também, uma outra especialidade nas válvulas e outros produtos. E, enfim, quando chegamos ao fim deste ano todo, desde 1968 até agora, como empresário, porque antes tinha tido a minha fase inicial como aprendiz e depois como dirigente, chegou-se aos 90 anos de idade também, e há uma certa alegria, uma alegria ainda mais forte, porque já criámos a Matos Guest, que é a empresa mãe das 4 empresas, e na Matos Guest já são os meus filhos os sócios maioritários. Curiosamente, também já tenho alguns netos na empresa e quero dizer que a terceira geração já está em formação, não está em marcha ainda, mas já está em formação. Aliás, um dos netos está na administração da Molde Matos, o outro dos netos está na administração e comercialização da Plimate, e os outros virão, já estão em marcha, na calha para entrar. Espero bem, porque efetivamente a indústria familiar, algumas pessoas dizem que são de duração curta. Não é verdade. Simplesmente é preciso conhecer a filosofia de uma formação, de uma indústria familiar e de uma empresa moderna. Se repararmos bem, a Volkswagen é uma empresa familiar. A Porsche fazia parte da mesma empresa que é a Volkswagen. E se formos ver outras empresas internacionais, eu estou falando nesta por ser uma empresa multinacional, mas fomos ver outras empresas também multinacionais, verificamos todas elas, ou quase todas elas, tiveram a origem como família. E eu conheço até algumas, por exemplo, na Uponor, que não lhes dirá muito, mas é uma empresa finlandesa que começou por 2 homens que vendiam fechaduras para portas e que hoje estão no PVC, na área do PVC. E então em todo o mundo, a Georg Fischer também, que tem mais de 50 países no mundo, com fábricas para os Estados Unidos, para a América Latina e etc. E todas elas nasceram de uma empresa familiar. Portanto, não há mal nenhum começar numa empresa familiar e continuar a chamar familiar e terem um nome até que seja completamente diferente. Portanto, é esta a minha filosofia. Eu tenho o orgulho de já praticamente não mandar nada nas empresas e verificar que os ensinamentos que eu fiz de uma forma ou de outra, ou de uma forma passiva ou de uma forma agressiva, a verdade é que eles resultaram, até ao momento resultaram. Esta surpresa que me fizeram ontem foi uma surpresa muito grande, eu não sabia nada disso, mas prova efetivamente que eles já têm capacidade de organização para fazer as coisas sem estar por ela. E elas, quando aparecem, aparecem mesmo. Isso quer dizer que tem um significado muito importante. A festa que se fez ontem, que foi muito bonita, segundo o meu ponto de vista, e para mim me agradou muito, e me sensibilizou muito, é uma prova da capacidade de organização dos meus filhos e dos meus netos.
Tudo isso prova a capacidade. Aqui, a nível das empresas e a nível especialmente do Grupo Matos Guesta, nós estamos em constante evolução. Tenho certeza absoluta das empresas mais modernas da Europa, ou talvez do mundo, dentro da área, não é a maior, não é isso que eu estou a dizer, nem pouco mais ou menos. Aliás, eu teria que crescer em umas 10 vezes mais para me tornar efetivamente uma das maiores empresas. Mas é uma das melhores empresas, tenho a certeza que é, reconhecidamente. Eu tenho como base a Georg Fischer, por exemplo, que é considerada para mim a melhor ou das melhores do mundo, diremos das 3 ou 4 melhores do mundo. É uma empresa suíça, mas está na Alemanha e também está em mais de 50 países. E, curiosamente, já foi reconhecido por eles como empresa Polymat de alta qualidade. Ou seja, eu estou a ser reconhecido pelos melhores do mundo como sendo um dos bons. Não escondo que copiei muitas partes pela Georg Fischer, não escondo isso. E nós devemos copiar pelos melhores. Há pessoas que dizem que fazes alguma coisa por copias. É verdade. Há pessoas que escondem isso, não se deve esconder. Se você reparar, a indústria automóvel de há 40 anos ou de há 50 anos, toda ela é copiada todos os anos. Mas ela não deixou de ser de 4 rodas como era há 50 anos. O carro é um carro. É uma forma de entrada do carro mais diferente, ou mais igual, ou mais veloz, ou mais bonita, e evolui com os anos. Mas é copiada todos os anos. Nós todos nos copiamos a nós, uns aos outros, todos os anos. E, portanto, isso orgulha-me para pessoas que digam, não tem vergonha de copiar. Não, eu não tenho vergonha, eu tenho orgulho. E isso é o que está a acontecer nas minhas empresas. As minhas empresas estão a evoluir a uma velocidade muito superior à que eu imaginava aqui há uns anos. Eu estou a ser passado à frente todos os dias. Eu tive agora 15 dias no Algarve e quando cá cheguei e olhei para aqui, para a nossa nova empresa que estamos a fazer aqui ao lado, fiquei pasmado com certas coisas. Mas eram coisas que eu já tinha falado, digo, depois um dia vamos fazer isto, depois vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Eu chego aqui e vejo-as feitas. Isso é bonito, é muito bonito. E são feitas pela minha organização. É muito bonito. É um grande salto em qualidade que vamos dar agora quando começarmos com as novas instalações em funcionamento. Está a breve prazo, eu esperava que fosse em maio, vai ser lá para outubro ou novembro, talvez. Será este ano, com certeza. E vamos dar um salto muito grande porque vamos reformar esta própria empresa aqui, que há 6 meses, aqui há pouco mais de um ano, isto não existia, era a rua. Agora ali há uma parte que está a produzir o PVC que vai passar para lá e ali vai ser remodelado completamente. Portanto, isto está a evoluir a uma velocidade astronómica. Passamos assim, passa a expressão, não é? E isso dá-me orgulho. E dá-me orgulho em saber quando for para o céu ou para a terra, ou uma coisa assim, quando a gente nasce da terra, é para lá que vamos. Dá-me orgulho de saber que a vida vai continuar e que eu não vou ser cá preciso para nada. Essa é a parte mais importante. Eu posso dizer com orgulho que já não tenho nada. Tenho fato, tenho vestido, vivo numa casa de renda, é de uma empresa minha, é um facto, mas é uma empresa que é uma empresa autónoma. E eu estou descansado. O meu carro é o carro das empresas, a minha casa é uma casa de outras empresas, da empresa, e eu sinto-me como se chama, liberto. Há pessoas que têm na sua mentalidade criar uma riqueza para si próprio. Não tenho essa. Não é isso, eu não quero riqueza para mim. Quero uma riqueza de espírito. E isso eu tenho, essa riqueza de espírito. Esses objetivos eu tenho-os acontecido. E um dos meus objetivos é mesmo este. É quando morrer, vá limpinho para a terra. Tudo segue em marcha. É isto.
Senhor Joaquim subiu a pulso. Teve anos muito difíceis para construir estas empresas que estão aqui. Isso não consigo contar as dificuldades, mas posso lhe dizer que aqui não há muitos anos, numa das grandes crises já das empresas, e depois vou-lhe contar uma pequena história. A minha filha chegou quase a não ter dinheiro para comprar para comer, e nós não faltámos um único dia com os salários aos trabalhadores. E ela chegou, nós não recebíamos salário, e às vezes ela para ter dinheiro para comprar, e já depois da minha esposa morrer, que aliás me ajudou muito, enquanto foi viva, e mais ainda, poucos meses antes da minha mulher morrer, que a gente não esperava, que foi, morreu pronto, eu tive uma conversa na cama com a minha esposa, e ela perguntou-me, Joaquim, tu andas a fazer escrituras e não sei o quê, não sei quantos, não sei o quê. O que é que se passa? Eu sempre assinei tudo e assinou. E o que é que se passa com a nossa vida? Olha, Maria, com a nossa vida o que se passa é o seguinte, nós já não temos nada, é todos os nossos filhos. Tu ainda tens o direito de viver nesta casa até morrer. Eu nem isso. Isso já é uma prova daquilo que foi há uns 20 e poucos anos que a mãe morreu, não foi? Desculpa. De maneira que essa era já a minha filosofia. Bem, já lhe contei a história que estava a contar, que era a história da minha mulher. E isso... há outra história também muito engraçada. Tem graça. Isto para falar... 90 anos tem muitas históas, certamente, e estes últimos, mais ainda. Mas vou-lhe contar uma história que tem graça. Um dia eu estava por aqui, muito bem, todo contente, e vou daqui até à Foz do Orelho. À Foz do Orelho estavam a construir um prédio, a acabar um prédio, eu vejo lá um apartamento, é mesmo bem para o mar. Vou ver, já te contei esta história, acho eu. Vou ver o apartamento. Fui ver o apartamento. Quanto é que custa? 16 mil contos. Olha, eu vou-lhe comprar isso. Vou falar com a minha mulher e vou-lhe comprar isso. E venho para aí todo contente para dar a notícia, vamos comprar aquele aparelho. Quando chego aqui, diz-me a minha filha, pai, o Banco Português do Atlântico pediu-nos para devolver uma 20 mil contos. Okay. O espanhol deixou de devolver as letras. E mais, as coisas vão para o Banco de Portugal. Quer dizer, eu estava arrebentado. O apartamento ainda hoje lá está, que eu não cheguei a comprar. Mas isto vem daqueles altos e baixos, em que eu, no mesmo dia em que eu me senti com aquela qualidade para comprar uma coisa para belo prazer, nesse mesmo dia eu recebo uma notícia que tem a fábrica arrebentada. Porque não foram só os 20 mil contos que o espanhol deixou de devolver de letras, como mais de 20 e tal mil contos, ou 30 mil contos que ele tinha de letras para meter ao banco, com mais de 80 mil contos que eu tinha de conta calcionada no banco, que me tirou imediatamente, e eu fiquei sem dinheiro nenhum, sem possibilidade de conseguir dinheiro. Ainda por cima, mete isso ao Banco de Portugal, e não houve banco nenhum já que me desse crédito. Essa é uma das histórias, não é, que são vencidas. E eu, por isso, eu dizia, nunca deitei a toalha ao chão. Quando se diz isso, tem-se um motivo. Tem-se um motivo. Eu tenho outra coisa, outra história. Eu sou um homem de muita sorte. Mas tenho sempre procurado com muito afinco a minha sorte. Porque a sorte, a gente às vezes diz que a sorte não cai do céu. Ela até cai do céu, mas é preciso procurá-la e achá-la. É preciso trabalhar no duro para a conseguir. Isto que aconteceu ontem foi o resultado disso. É isso que me faz ainda, portanto, aqui há uns meses, há um mês e meio, 2 meses, eu estava aqui e estava mesmo a morrer. Eu estava mesmo a ver que... Tive um dia mesmo que estava mesmo... Estava muito cansado. Em março, foi em março. Estava com uma crise e foi uma crise muito má, pronto. E então vou daqui para o porto de emergência e convencido que os pulmões todos. Eu cheguei lá, 2 minutos depois o médico diz-me que eu tenho o coração que precisa de uma válvula.
E naquele mesmo minuto, eu mais a minha filha dissemos, põe-se a válvula. E naqueles 5 minutos, ou meio, ou um quarto de hora depois, eu já estava na maca a ser todo artilhado. Um homem prático. É prático. Depois a minha filha que me acompanhou, aliás, as minhas 2 filhas, que me acompanharam sempre, eles falavam numa coisa e eu, é já. Bom, resumindo e concluindo, eu levei de facto a válvula. Sou capaz de ter uns 10 anos mais novo. E como eles disseram que a válvula tem duração de 20 anos, eu nunca gostei de deixar de fazer o rendimento dos meus investimentos. De maneira que, quando tive quase de ir para a cova funda, aconteceu isto. Agora ainda está em testes e tal, mas me sinto-me bem, sinto-me muito bem. 90 anos, vem todos os dias aqui à empresa, um bocadinho, não é? E banco de reformados não é consigo, pois não? Eu sempre habituei os meus empregados, e especialmente as minhas empregadas, a cumprimentá-los todos os dias. As mulheres beijava-as todos os dias. Estava aqui à fábrica, e outras vezes ia à Polimex, e quando ia a Maus Matos. E isso foi uma coisa que eu perdi. Esta sacana do Covírus. Quando veio o Covírus, eu cheguei a ser proibido pelas minhas filhas de entrar na fábrica. Estavam com receio pela sua saúde. Bom, elas montaram aqui nas fábricas, nas 4 fábricas, é rigorosamente proibido trabalhar sem máscara, é proibida a entrada sem máscara, e mesmo agora, embora aliviando algumas coisas, não está tudo aliviado, e pronto, eu deixei de visitar os empregados todos, depois também tive esta crise, também não tive coisa, mas deixei especialmente de beijar as minhas empregadas e elas queixam-se disso. Mas infelizmente teve que ser assim e nós fomos alguma coisa castigados, mas nem muito. Aqui nas empresas não mesmo assim ainda tivemos umas dezenas de... Mas não foi grave? Não foi grave. A maneira que, quer dizer, foi uma prática que teve que ser um bocadinho mudada, ser alterada. Mas depois visito-os quase todos os dias, não é? Visito-os quase todos os dias. Mas aos 90 anos o Sr. Joaquim está aqui cheio de energia. Aos 90 anos o Sr. Joaquim está aqui cheio de energia, não é? Tem uma válvula com garantia para mais 20 anos que tem que gastar. Como é que pretende passar os próximos tempos? É vir visitar as empresas na mesma? Com mais calma? Não preciso, não pretendo mudar muito o ritmo, não é assim. Não pretendo mudar o hábito, mas tenho que mudar o ritmo. Eu não pretendo mudar o hábito, quer dizer que eu virei aqui ou acolá ou além, às 4 empresas. E se calhar é mais alguma que venha a nascer. Venho visitá-las. Já não consigo, por exemplo, dar a volta toda, não sei o quê. Posso não vir todos os dias. Mas eu quero ver se continuo a fazer. O meu ritmo é este. Levanto-me de manhã, vou para o carro de banho, tomo um duche, venho completamente limpinho, venho à fábrica, chego aqui... Já não chego às 8 que me chegava, até nem às 9 às vezes. Mas entre as 9 e as 10 eu chego à fábrica. Chego normalmente a esta, que é de onde eu sento mais tempo. E de vez em quando visito as outras. E quer ver se chega, se for a durar até aos 110 anos, é até aos 110 anos que eu faço isso. O Sr. Joaquim interessa-se muito pelo trabalho, é a sua vida, mas tem hobbies que gosta de fazer ou não? Como é que passa o seu tempo livre? Sim, quer dizer, quando era na altura, quando eu ia à caça, nas épocas da caça, ia à caça. Mas, para além disso, eu gosto de pintura, mas não sou pintor, não percebo nada disso. Hein? Sou capaz de ter para aí uma centena ou 2 de quadros a óleo, por aqui, a minha casa, etc. E gosto de admirar os pintores. E alguns escritores. Mas, propriamente, eu, para além da caça que fazia, e era aos fins de semana, tinha até um quarto que construímos de propósito lá
no Alentejo, que eu gosto muito do Alentejo. Eu gosto do país todo, ao fim e ao cabo, como também visitei mais de 60 países. Alguns 70 países que visitei. Muitos deles visitei dos Canadá, Estados Unidos. Eu acho que na América eu visitei alguns 15 ou 18 países, quando vim para aí abaixo até ao Chile. Na Europa, todos os países, até à Rússia, na Ásia, no Japão também, na China também. Quer dizer, a gente aprende e vê muitas etnias, muitos modos de vida, não? Desde nos montes na Argentina ou no Peru, ou coisa assim, como nos países árabes, aconteceram sempre histórias que algumas vão esquecendo, ou só lembram de vez em quando, mas a gente aprende a gostar do mundo, chamemos-lhe assim, porque ao fim e ao cabo, propriamente na África, onde há muita miséria e faz doer, e um gajo sente-se às vezes, sente-se mesquinho quando chegas a Angola, e até a Nova Iorque, mas especialmente na África, ou na África do Sul. Quando a gente vê aquela miséria, a gente, como humano, nos sentimos piores que animais, porque respeitamos até mais os animais, por vermos como é que os homens não se respeitam uns aos outros. Mas, portanto, um dos meus hobbies acabou por ser o viajar, que eu gostava de viajar, gostava de trabalhar, a gente trabalhava viajando, e, portanto, isso passa a ser uma falta que eu tenho agora. Por exemplo, esta semana eles estiveram em Milão, não foi? Em Milão. Interromperam, já estragaram. Eu não fazia isso antes. Interromperam a feira para vir aos anos do velhote. Mas até já isso me começa a fazer falta, porque eu estava nas feiras, eu estava nos clientes, eu estava no automóvel, fazia orçamentos. Eu cheguei uma vez a fazer uma viagem de 16 voos ou 18 voos, ou o que foi. Comecei nos Estados Unidos, depois acabei na Venezuela, tinha ido passar pelo México. Eu visitei sei lá quantos clientes. E depois, quando apanhei o avião, vinha para cá, estava com vontade de me deitar abaixo, a tirar-me fora do avião, para sem arranjar, nem vender um molde. Nessa altura, vender moldes, num molde. Foi a melhor viagem que eu fiz. Depois de chegar aqui, no dia seguinte começam a cair encomendas do trabalho. Aqui eles não quiseram histórias do diabo. Andar por lá, fazer o relatório todos os dias, os orçamentos todos os dias, e visitar 2, 3 e 4 clientes, andar milhares de quilómetros de automóvel. Não havia telemóveis, não havia as facilidades de hoje em dia. Era isso que eu ia, era de chegar. Eu fazia os relatórios à noite, punha-os no correio, nos Estados Unidos, em Nova Iorque, ou em Washington, ou por onde andava, ou em Los Angeles. Punha os relatórios todos os dias no correio, no hotel, e sabia que no dia seguinte eles estavam em Lisboa. Pois eu chegava cá 15 dias depois, não estavam cá os relatórios ainda. Chegava primeiro com as cópias do relatório, com os originais. E telefonemas. Não havia telefone. Eu tive uma história, já estou a falar mais, vocês podem a falar. Uma vez chego a Los Angeles, mais o meu comercial, que era o Sr. Franco, mas não era este, era o irmão. E visitámos alguns clientes, e quando chegámos a Los Angeles, eu peço-lhe pela lista para o dia que íamos trabalhar. E ele puxa pela lista, e nós estávamos dentro do elevador. O elevador, com o vento, rapa-lhe a lista da mão, encalha numa greta do elevador e ficámos sem lista. E eu perguntei-lhe, então agora vai ficar a buscar a cópia. Não trouxe cópia. Eu nunca fiz isso. Dei-lhe um raspanete para ele não ter cópia. Peço desculpa. Epá, isto não havia de pagar. Tem que ficar. E que os relatórios aparecem. Então, e agora, Franco? Eu não tenho. Telefonámos, nessa altura, conseguimos telefonar para a América, era fácil telefonar para aqui. Daqui para Nazaré não era fácil. E então pedi à Graça, que era a minha secretária, manda um telex, que era o que via.
Chega um telex ao hotel. Enorme. Enorme. Mas safei. Mas ele ficou, e ele aprendeu com uma coisa. A gente está em Los Angeles e não tem possibilidade. Agora, aliás, o relatório vai sempre no telemóvel e a gente tira a fotografia e manda. Agora, eu chegar cá primeiro do que os relatórios que eu tinha escrito, às vezes uma semana antes, não havia telefone, não havia telex, não havia. Já havia o telex ao para o princípio, nem isso havia. A gente tínhamos que telefonar aos correios para mandar os telegramas e coisas assim. De maneira que isso, é facto, eu apanhei esta evolução toda, não é? De maneira que assim, os dinheiros eram tais que o meu secretário dormia no mesmo quarto que eu. E chegámos a ter, isso é verdade, não tenho vergonha nenhuma a dizer, chegámos a ter que dormir na mesma cama porque o quarto só tinha uma cama. Eu mais o sofá e mais o Eduardo, aconteceu o mesmo. Não havia dinheiro para alugar 2 quartos. Era só um, não é? Não calhava um quarto, 2 camas, não tínhamos outro remédio. E dormíamos juntos e eu nunca me tornei homossexual. Nem sou contra eles, calma lá. Não é que não tem nada a ver, cada qual é cada qual. Mas é por dizer que, comparado com agora ficam em hotéis. Estão obrigados a ficar em hotéis bons, por uma questão de segurança, e terem as condições. E são histórias que passam. Não sei mais agora que passa perguntas que eu respondo. Eu gostava de lhe pedir, eu sei que tem outro compromisso a seguir, muitas histórias teria para nos contar, mas podemos combinar um dia destes e conversar uma tarde inteira, porque não? Eu gostava de lhe pedir o que é que, um conselho, o que é que pode dizer aos jovens que estão agora a começar uma vida de trabalho, pela sua experiência, pelo seu exemplo de luta, porque aquilo que conseguiu saiu-lhe do corpo, não é? Como se costuma dizer, o sangue, o suor e as lágrimas, não é? Custou a conseguir. Que mensagem é que gostaria de deixar a estas novas gerações? Olha, a primeira mensagem é nunca desistir. Não desistas se perdes um ano. E não desistas se perdes um ano, porque eu vou contar mais uma história que é para exatamente nesse sentido. Eu perdi o ano na 4ª classe. E o meu pai, como prémio, pôs-me a trabalhar no Carlos Galo, no vidro, com 9 anos. O prémio que eu levei por ter perdido o ano na 4ª classe não me fez desistir. No ano seguinte eu fiz a 4ª classe. Quando acabei a 4ª classe, o meu pai empregou-me no vidro, já foi o meu avô, e trabalhei desde os 10 anos até aos 13 no vidro. E, efetivamente, aquilo não era para mim. Depois, com 13 anos, fui aprender a serralheiro. Aprendi a serralheiro, tive 5 anos na IVIMA a aprender a serralheiro. Na IVIMA, que era a Companhia Industrial Portuguesa. E depois, como aquilo não era bom para mim, eu empreguei-me no Aníbal Abrantes. Tornei-me um serralheiro de moldes para plástico no Aníbal Abrantes. E isto prova que a gente deve existir. Aqui em intermédio eu tinha andado na escola industrial. Fui obrigado a desistir da escola industrial porque tuberculizei 2 vezes. E por azar meu, tuberculizei em maio e passava outubro, não podia registrar a seguir. Andei 4 anos para tirar o 2º ano. Não fiz mais coisa. Depois, naturalmente, aprendi à minha custa a ir para o colégio inglês, aprender inglês, e depois aprendi inglês americano, inglês. O americano não é bem o inglês, não é? E acho que o principal conselho que eu posso dar é não desistam. Eu culturalmente, neste momento, tenho capacidade e tenho conhecimentos de certeza absoluta que são ao nível de qualquer pessoa que tenha um curso superior. Eu em arte, que aprendi na arte, nas tecnologias dos moldes, nas tecnologias dos plásticos, aqui tudo que me é obrigado a aprender e a ler. Eu gosto de ler livros científicos, de cientistas famosos, muito mais do que romances, embora possa também ler um ou outro romance. Mas aquilo que eu digo que devem fazer, e, portanto, o conselho, não desistam nunca. Sigam, se perdes um ano, segues no outro, se perdes numa área, vai para outra,
é preciso nunca desistir. A gente às vezes, a gente nunca sabe quando morre, nem sabe que morreu. É um caso curioso. A gente não sabe se dura 1 ano ou se dura 50. E depois não sabe que morreu. Não me existe para saber que morreu. E lá vem a tal história. O de ontem não interessa que já passou. O de hoje, sim senhores, é que vale. E o da amanhã não interessa porque ainda não veio. Bom, teoricamente não será tanto assim, porque a gente sempre deve programar a vida. Mas não desistam. E deem sempre bem uns com os outros. Nós temos tido, a mim tem-me calhado, pessoas que às vezes dão-se mal uns com os outros. Tive fases aí que foram um bocado difíceis de ultrapassar. Uma vez nós não tínhamos problema nenhum com droga aqui nesta fábrica. Uma vez que empregámos um gajo, passado tempo tínhamos aqui 10 pessoas com droga. E então o que é que começa-te aqui o teu problema? Tens que pôr de lado o indivíduo que é drogado, não lhe dás apoio, mas qual é o apoio? Se eu lhe dou o apoio na fábrica, eu não estou-lhe a dar um apoio a um criminoso. Mas foram situações que a gente foi ultrapassando. E por isso é que nós exigimos que todos os trabalhadores estejam limpos. Eu sou pessoa que passava para o pé de um trabalhador e disse, pá, cheiras mal. Sou pessoa para dizer isso. Eu não quero saber se ele se chateia. Mas eu quero é que ele esteja limpo. E quero que seja exemplo aos outros. E todos se darem bem, darem-se bem. Ninguém precisa se dar mal uns com os outros para progredir na vida. Seja um serralheiro, seja um pintor, seja o que for. É este conselho que eu dou às coisas. Não desistam. E aos meus colegas, o Banco dos Reformados nunca. O Banco dos Reformados é o sítio que se está à espera da morte. Banco dos Reformados nunca. É essa a minha filosofia. Portanto, digo isso aos jovens, digo aos velhos. Aliás, eu não digo muitos velhos, porque há os mais idosos e os mais usados. Porque não se ponham no Banco Reformado. É uma teoria completamente errada. Se uma pessoa se tem que reformar pelos direitos que tem do Estado, pois, mas continua a fazer seja o que for, não para. Se uma pessoa reforma, eu vou falar para o jovem, quando ele tiver 60 anos, tem direito à sua reforma, tudo bem, mas não pares. Vai fazer outra coisa qualquer. E é isso, este é o conselho que eu dou aos velhos. E aos jovens, não parem, não desistam nunca. Deixe-me só fazer mais uma pergunta. Portanto, 90 anos é uma vida longa, nem todos têm o privilégio de lá chegar, não é? Como referiu há pouco, ninguém sabe o dia da manhã, ainda ninguém o viu. Se pudesse voltar atrás, teria a tentação de fazer alguma coisa diferente, sabendo o que sabe hoje? Não creio. E eu tenho a certeza, e aconteceu, que muitas vezes não fui bom pai. Às vezes eu compunha de qualquer maneira as empresas à frente, eu punha-me para a viagem e não estava perto dos meus filhos. Eu tive sorte porque cheguei a ter medo que eles alguma vez fossem levados por outros e fossem para a droga. Aí terá havido algumas fases que eu terei procedido menos bem, ou até talvez mal, especialmente com a minha mulher, com a minha esposa. Ela merecia mais. Mas isso não mudou nada ao estilo da vida. A minha mulher morre num acidente. Eu pergunto muitas vezes se não foi culpado. Eu digo que não. Mas, no geral, ia mesmo para isto. O que fiz está tudo feito, está bem feito. Com os erros e as brancas, chamemos-lhe assim, as brancas que ficaram por caminho, está bem feito. Foi bom, não preciso mudar nada. Tenho 3 filhos com orgulho, correram todos, eles tomaram as rédeas ao negócio, estão a aprender ainda, apesar de já cá estarem. A minha Isabel já cá está há uns 20 anos. Estás cá há quantos anos na empresa? Aqui?
Bem, aqui estás desde o início, há 40 anos. 40 anos. Olha, são os meus filhos aqui. E, portanto, acho que está tudo bem. Não, se voltasse atrás, tivesse que escolher, eu fui um homem de sorte. Eu tive a sorte, no Aníbal Abrantes, que nem era o melhor serralheiro, fiz o molde de uma boneca. Também não é que depois o senhor Aníbal vende essa boneca e é o primeiro molde que exporta. Eu tenho ali a fotografia da boneca. Eu tive a sorte de fazer o primeiro molde que Portugal exportou. Eu não era o melhor serralheiro. Aliás, tinha lá bons mestres. Mas isso é uma sorte. Não é uma sorte. Eu tive a sorte de escolher um produto que agora temos assim com 290 trabalhadores. Mas são coisas extraordinárias. Eu tive essa sorte. Não queria mudar o meu passado. Não queria mudar o meu passado. Quer dizer, para fazer um traçado, para fazer um novo, era como se quisesse mudar o passado. Nada disto, está tudo muito bem. É isto. Muito obrigada e muitos parabéns. Muito obrigado. Muito obrigada. Esta pode ser a história do lote 2, número 230. E de um casal jovem. Não, um casal de reformados, apaixonados, franceses, que adoram rosas e mais rosas. Ou não, a história do lote 2, número 230, começa com a Rosa e o namorado, doido por abacates e a mais abacates. E pela Rosa. Cada casa pode ter muitas histórias para contar. Uma pode ser a tua. Com Century 21 é outra história.